Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da nossa prece inicial, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo. Ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Obrigado, Rubem. Amém. O que vamos ler, meninas? Acho que é eu, né, Rosinha? É sim, querida. É Livro dos Espíritos, página 115, pergunta 149. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. 149. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos da onde se apartara momentaneamente, ou seja,
A nossa verdadeira vida é espiritual. Nós temos existências físicas na carne. 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Letra A. Como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Não, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ou seja, tudo aquilo que damos muito valor na terra, ao ingressarmos no mundo dos espíritos, libertos do nosso corpo físico, vemos que tudo aquilo tem muito menos valor, né? Na verdade, as nossas preocupações, né, com coisas, com situações mais favoráveis, vemos de cima como bobagens, né? Mas, quando estamos aqui, encarnados, tudo tem a sua importância e o seu valor. A dificuldade é justamente, né, colocar o devido valor nas coisas, nas pessoas, nas situações. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Existe uma doutrina que diz que todos nós, né, saímos de um todo e voltamos para esse todo, mas perdendo a nossa individualidade, né? E a nossa individualidade nós conservamos sempre, mesmo depois de termos nos aperfeiçoados, né? Então, vejamos Jesus, né? O Espírito Crístico, que já é quem ele é há 5 bilhões de anos, ele não voltou para o todo. Ele tem a sua individualidade, assim como todos nós temos. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendo esta prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouveríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nota de Kardec. Os que pensam pela morte, que pela morte a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto de seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiriam umas das outras. Careceriam de inteligência, de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesmo de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, este todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc.,
patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos é ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Eu escutei uma palestra de Valdo hoje, né? E ele disse que é errado falar em vidas passadas, porque a vida é uma só, a vida espiritual com existências na Terra, né? E em outros planetas também. Então, nós temos uma única vida, com parte dela no plano terrestre e outra parte no plano espiritual. Porque no plano espiritual nós nos preparamos para a vida na Terra, né? E conforme nós formos alçando voos maiores, poderemos reencarnar em planetas mais adiantados. Letra A. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais, né? Então, temos uma única vida, com parte na matéria e parte no espírito. Perguntas, comentários? Fred, a partir do pressuposto que existe a ressurreição no plano espiritual, quando o indivíduo ele desencarna, ele ressurge no plano espiritual e ele ali assume a individualidade dele de acordo com a sua vida anterior, a essa que ele estava incorporado. E quando esse indivíduo se manifesta aqui na Terra, no mundo material, nos centros espíritas, ele vem com essa individualidade. E essa individualidade tem um propósito, porque cada um evolui de uma forma, de acordo com suas atitudes, com seus atos, com a prática da caridade, com a fraternidade, o bem que fazeis. Né? Então, os espíritos têm que ser distintos, porque nós convivemos com um mundo heterogêneo de pessoas muito boas, boníssimas, né? E pessoas terríveis, maléficas, que praticam o mal. Então, tem que haver essa distinção, né, meu irmão? É normal. Eu estava assistindo um programa aqui agora, no History Channel, ele é espanhol, sobre os estudos de manifestações de OVNIs e de seres na região dos Pirineus, no norte da Espanha. Inclusive, aparecem seres aí monstruosos lá para as pessoas, seres que têm características aí, sobrenaturais, apavorantes, inclusive, para os moradores da região. Mas também existem sociedades aqui na Terra que tratam e estudam com afinco essas manifestações, essas aparições, esses contatos, não é mesmo? E quando você está fazendo a leitura, me veio algo que certas pessoas aqui na Terra parece que são procuradas, né, por esses seres, não?
são pessoas que realmente especiais. Eu creio que essas pessoas são procuradas porque já moraram no planeta desses visitantes, eu acho. Já teve uma vida ali. Então, facilitaria um contato, um entendimento, a troca de mensagens telepáticas, talvez. Eu não sei se vocês compartilham desse pensamento. Obrigado, meu irmão. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Até para nós é possível que, né, nós já tenhamos reencarnado em outros planetas, né? Ou viemos, ou continuamos na Terra depois do seu estado primitivo, ou viemos de outros planetas primitivos, ou ainda, né, alguns de nós podemos ter sido regredidos banidos de Capela, né, que foi um planeta que estava algum tempo atrás num, num estágio de transição, de provas de expiação para mundo em regeneração, né, e aqueles espíritos mais rebeldes foram para lá, foram para a Terra destinados. Né? E os egípcios são um exemplo disso, uma civilização avançadíssima para o seu tempo, né? E hoje, claramente, nós, sem querer fazer qualquer tipo de julgamento, nós olhamos para o Egito e podemos perceber que, né, aquela civilização avançadíssima parece não estar mais lá. Parece estar de volta para a capela, né? E assim como tem espíritos que estão aqui em Capela, que são muito rebeldes, que vão ser banidos mais uma vez para um planeta primitivo. Então, o nosso perispírito, né, que é o nosso corpo espiritual, ele agrega elementos do planeta em que vivemos. Se formos mudar para Marte, teremos um perispírito compatível com o daquele planeta e assim por diante, né? Quer fazer mais uma complementação, Rubem? Houve uma época que nós tínhamos uns estudos diferentes aqui sobre o espiritismo, sobre viagens, sobre outros contatos, sabe? Eu fiz alguns desdobramentos para alguns lugares diferentes, só que não me era permitido ver as pessoas do local. E os mentores diziam que eu poderia me assustar com a aparência dessas pessoas. Então você via assim cidades, né, muito bem organizadas. Eu me lembro de uma que a entrada da cidade tinha a representação do sistema planetário daqueles mundos. Eu tenho, inclusive, algumas coisas guardadas. São algumas relíquias desse tempo. Mas a realidade é essa. Há muito mais coisa entre o céu e a terra do que nós sonhamos, né? Como disse o Shakespeare, não mesmo. Obrigado. Sim, sem dúvida. Né, essa não é a nossa primeira existência na Terra, né? Provavelmente já tivemos dezenas, centenas, sei lá, e num planeta primitivo, talvez ainda mais, porque as encarnações são muito curtas, então, né, precisamos reencarnar muitas vezes para adquirir, né, algum domínio, né, e ainda reencarnaremos muito, porque para sermos espíritos perfeitos, teremos que dominar todas as ciências,
as qualidades morais e espirituais, né? Então, pelo que a gente se enxerga hoje, a nossa caminhada ainda é longa, né? Disse que para que nós passamos de um planeta em regeneração, né, para um planeta ainda melhor, seriam necessários mais ou menos 7.000 anos. Então, daria aí para extrair pelo menos mais umas 30, 40, 50 encarnações à nossa frente para que sejamos ainda melhores. É claro que o nosso progresso, né, daqui para frente tende a ser mais expressivo, porque já sabemos o que fazer, como fazer, né? Então, se nós seguimos, né, esse caminho, né, como nos mostram, né, esses espíritos iluminados que viveram na Terra, né, que o caminho é o serviço, é a doação, né, é o amor, é o controle das más tendências, né? Se nós conseguimos, nessa encarnação, em 60, 70, 80 anos, né, mudar assim significativamente, as próximas vai ser muito mais fácil de retomar essa marcha, né? Porque vivendo bem o presente, eu resolvo o meu passado, né? Que eu, pelo menos no meu caso, é tenebroso, né? Eu já recebi mensagens que, ao reencarnar, eu não tinha meia dúzia de obsessores, mas eu tinha dezenas de obsessores. Então, alguém para ter dezenas de obsessores é porque aprontou bastante. Então, né, eu espero com esse trabalho no bem, com os meus outros trabalhos, que eu consiga ir resolvendo esse passado, né, angariando amigos, né? Aqueles que eram meus inimigos, pelo menos eles vão pensar: bom, o Fred já não é o mesmo. Ele já não procura só o próprio prazer, a satisfação das suas necessidades materiais. Ele já está preocupado em ser melhor. Então, se eu quero acompanhá-lo, ainda que eu nutra em relação a ele sentimentos menos dignos, eu tenho que fazer um esforço para me melhorar, né? Então, eu, eu, eu vou tentando, porque esse nosso exemplo inspira esses irmãos que ainda não nos perdoaram, né, a seguir adiante também. Tem um filme que eu lembrei agora que eu assisti, o Keanu Reeves, aquele John Constantine, que ele era um caçador de demônios, né? Tirando a parte do filme que não nos serve, né? Ele fumava muito. E ele no final da vida dele, ele estava como se fosse com câncer, alguma coisa assim, né? E o diabo, né, para não perdê-lo, né, porque ele estava indo para a luz, né, foi lá, pegou, tirou a parte negra do pulmão dele, né, e ele para que ele vivesse mais, né, para que assim, quem sabe ele poderia ser tentado, né, para voltar para o lado das sombras, né? E o que eu quero dizer com isso é assim, as sombras, né? As nossas próprias sombras, né? Nós não precisamos colocar a culpa em ninguém, porque nós temos as nossas sombras e é elas que continuam nos tentando, porque os espíritos inferiores, né? Os nossos irmãos mais na retaguarda, aqueles que querem o nosso mal, eles se aproveitam do que existe em nós, né? Se eu tenho uma brasa acesa, eles vão soprar essa brasa. Se a brasa já está apagada, né, o carvão está molhado, eles não vão conseguir acender em mim algo que eu já extingui.
né? É que nem quando eu estava num supermercado, o pessoal vinha para mim assim: compra o cigarro, fume, compra o cigarro. Mas eu não tenho mais esse vício, né? Então, espírito nenhum consegue exercer uma força, né, que eu não consiga resistir, ainda mais se eu não tenho aquilo dentro de mim. Então, o nosso trabalho, né, é apagar essas nossas brasas, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Para quem ainda bebe, a bebida, para quem ainda come demais, né? Me incluo nesse vício, né? Pensar que nós não precisamos de tantas coisas para sermos felizes, né? Comer menos, comprar menos, né? Então a gente vai vendo que conforme a gente lida bem com o vício, vai ficando para nós resolvermos os mais difíceis, né? Então, se na minha vida eu já eliminei grande parte dos meus vícios, né? Então eu gosto de doce. E esse é, para mim, um vício difícil. Sobraram, para mim, os principais é o doce e eu gosto de comprar, né? Então, esses são os que ficaram são os mais difíceis, porque os que têm raízes mais profundas. E muitas vezes a gente não sabe lidar bem com aquela as nossas frustrações, né? Então, a gente tem mecanismos para lidar com as nossas frustrações. Comer demais, beber, comer doce, comprar, são tudo mecanismos de compensações que nós temos. Então, esse é o nosso trabalho, né? Ir aparando as nossas arestas, né? E o trabalho, ele nos trabalha, porque a cada vez que eu tento olhar para além de mim, eu estou mandando uma mensagem para que eu me contenha, para que eu pense mais no outro antes de mim mesmo. E tudo isso, com o tempo, vai ficando mais fácil. Então, nós vamos perceber que numa próxima vida será ainda mais fácil retomar. E aqueles vícios que em nós hoje são arraigados, né, que tem como se fosse uma vida própria, a árvore já vai estar mais enfraquecida, mais debilitada, para que nós possamos podá-la. Comentários finais? Fred, nós estávamos falando sobre civilizações passadas, né? Que receberam influências desses seres avançados que aqui aportaram, né? Mais que os egípcios eram os sumerianos. Esses eram os sábios, os verdadeiros sábios da antiguidade. Foram eles que transmitiam todos os ensinamentos. Inclusive, existe um livro chamado Grande Pirâmide Revela o seu segredo. Foi escrito por uma espírita, uma médium polonesa. Ela é polonesa brasileira, mas eu não me recordo o nome dela. Que ela fala sobre a construção da Grande Pirâmide. Foi convocado lá um jovem construtor muito hábil para fazer esse monumento nesse determinado ponto da Terra. Ela não está num lugar aleatório. Se você girar uma bola, onde você põe o dedo para equilibrar, é ali que está a Grande Pirâmide, que é o centro geodésico da Terra. E mostraram o plano, ele se chamava Piramon, esse sumeriano. E mostraram para ele o projeto. Ela iria ser feita de blocos, mas ela teria que ter uma aparência de ser uma estrutura monolítica, porque ela iria congregar muita energia e emanar também muita energia. Até hoje não se sabe realmente todos os poderes e segredos desse monumento, né? O que se fala é que enquanto ela existir, a vida na Terra
estará preservada. E ele ficou intrigado, mas como se eu vou ter que fazer com blocos, né, com fragmentos, como que eu vou dar criar uma imagem de algo como se fosse esculpido? Aí ele faz um desdobramento. Os mestres o levam a um ponto lá e ele vai ao encontro de Asclépios, cuja última encarnação foi São Lucas. Já disse a respeito, né? Que ele que cuida, é o dileto filho de Jesus, que cuida da saúde de todos os mundos. E ele mostrou para ele, olha, como você vê uma montanha? É um bloco, assim, né? Falou, mas ela também é formada de fragmentos. E você vai ter, vai justapor esses blocos, vai fazer eles tão perfeitos, que eles vão, no final, quando eles estiveram todos unidos, postos nos seus devidos lugares, eles vão dar essa demonstração de ser uma estrutura compacta, única. E você vai ter a ajuda dos gigantes capelinos, mas somente você os verá. Então eles criaram uns tapetes, né? Uns tapetes feitos com os juncos extraídos do Rio Nilo. E eles tinham um desenho esotérico, que eu creio que fosse mandala, em que os blocos eram colocados sobre esses tapetes e eles neutralizavam a gravidade. E com isso os blocos eram levados até o seu devido local, entendeu? É um livro muito interessante. Infelizmente eu não o tenho mais, porque são livros que eu prefiro que rodem o mundo aí, né? O objetivo talvez seja esse. Obrigado, meu irmão. Por nada, Rubem. Só para finalizar, né, tem uma frase que diz assim, né? As pessoas temem o tempo, né? Mas o tempo teme as pirâmides, né? É um monumento tão, né, 4.000 anos, 5.000 anos, sei lá. Cada vez que verificam isso, Mais, viu? parece que ela é mais antiga ainda, né? São mais antigas, entendeu? A gente sabe que esses mestres sumerianos eles viviam mais de 200 anos. Eles tinham um conhecimento muito avançado de astronomia. Eles faziam o desdobramento, eles se reuniam com os avatares aí dos centros existentes aí no espaço, né? Eles tinham contato com os seres superiores, com as hierarquias superiores, esses centros que mandam energia para a Terra. Mas eu já fiz uma referência, não sei se o Fred vocês anotaram, num livro, um pequeno livro chamado Erx, chama Encontro dos Remanescentes Cósmicos Siderais. Esse livrinho, ele é muito ilustrativo e mostra como funcionam esses centros. E todas essas emanações, todas essas vibrações, essas energias que são enviadas para a Terra e para outros mundos que necessitam, elas são filtradas em Metária, que é um planeta da constelação de Alfa Centauro. E esse local é controlado por Ashtar Sheran, que é um filho dileto também do Cristo, e que nos salva constantemente de calamidades aqui, né? Ele tem também esse grupo de assessores da Fraternidade Branca que ele lidera, que protegem, né, os mundos habitados. Obrigado, meu irmão. Obrigado a Aliás, você. só para complementar, Fred, se essas energias viessem em natura para cá, sem passar por essa filtragem, provocariam distúrbios terríveis aqui, loucura nas pessoas, entendeu? Por isso que ela tem que ser ajustada de acordo com o planeta que vai recebê-las. Obrigado. Obrigado a você, Rubem. Vamos agora, então, passar para as nossas vibrações. Elevemos os pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome dele
Ele está presente em cada uma das nossas casas já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, trazendo os irmãos espirituais que necessitam tanto dessas palavras quanto nós mesmos. E vamos então, em agradecimento a Jesus, pois muito recebemos, fazer vibrações por aqueles que estão em grandes sofrimentos. Inicialmente os desencarnados, entre estes aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam ser abençoados. E vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com as ideias suicidas, que tanto eles quanto os seus inimigos espirituais, chamados comumente de obsessores, possam ser amparados, auxiliados para superar essas dificuldades, pois o verdadeiro caminho é sempre do perdão. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material, moral e espiritual que precisa. Que possamos vibrar por todos aqueles que nos vêm à mente neste momento. Vibremos ainda pelos nossos governantes, por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que tocados pelo alto possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses espaços de iluminação e também os indivíduos que façam a caridade anonimamente, sem ostentação, possam ser amparados. E peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, agora e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila, se estiver bem, fazer a prece, depois Rubem. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos,
principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos ampare, nos guie sempre. Domingo. Obrigado. Obrigado, gente.